Hoje eu vou dar início a uma série de 3 vídeos para falar sobre a raiva, a vergonha e a ansiedade barra medo, tá? Lembrando que a raiva representando ali os tipos instintivos 8, 9 e 1. Eu quero apresentar a vergonha como característica dos tipos emocionais 2, 3 e 4 e quero apresentar o medo, a ansiedade como característica dos tipos 5, 6 e 7, que são os racionais do Eneagrama. Lembrando, como eu acabei de mencionar, que todos nós sentimos todas essas emoções, tá? Mas elas são características dessas tríades do Eneagrama, desses grupos, e é por ali que eles começam o caminho de desenvolvimento. E o vídeo de hoje, então, é para falar sobre a raiva, essa enorme emoção humana, essa energia gigantesca, né, que a gente vivencia, que a gente expressa. Olha, para cada um de nós, a raiva, a gente percebe a raiva de uma maneira, tá? Algumas pessoas, por exemplo, sentem a raiva como parte de si. Aquilo sou eu sou a raiva, eu não tenho controle sobre ela, né? Outras pessoas, por exemplo, já a raiva não pertence a si. É uma coisa que acontece, que vem vindo de fora, que eu tento suprimir, que eu tento controlar. Mas independente de como a gente perceba a raiva, o que eu aprendi com a ciência do Eneagrama é que essa forma de percepção da raiva, essa divisão que eu mencionei, na verdade, fazem parte de hábitos mentais, fazem parte da defesa do ego. E é justamente por isso que nós somos capazes de mudar alguns determinados padrões. Essa é a boa notícia. Bom, e cada tipo ali do Eneagrama, o 8, 9 e 1, que tem a raiva como uma questão central, eles vão vivenciar essa raiva de uma maneira diferente. O 8, por exemplo, ele sente a raiva, ele tem a tendência de já colocar essa raiva no ambiente. Ele faz isso muito naturalmente, né? Aquilo é da natureza dele. Ele sentiu, falou. Ele foi lá e colocou a raiva no ambiente. Já o tipo 1, quando ele começa a sentir a raiva, ele tenta controlar, ele tenta suprimir, como se aquilo não fosse bom de sentir, não fosse adequado, né? Esse é um perfil do certo e do errado, então ele tenta controlar essa raiva, colocá-la para dentro. E o tipo 9 do Eneagrama, a gente diz que o próprio ego, e tudo isso acontece de forma inconsciente, tá, pessoal? Não é que a gente está sentado aqui e fala o que eu vou fazer com a minha raiva. É um sistema de defesa do nosso ego. O tipo 9, ele tende a negar a raiva. O ego do 9, ele tende a dizer que ele não sente essa raiva, né? Porque quando essa energia se aproxima, existe um mecanismo interno do ego que, para não tirar o 9 do padrão de equilíbrio dele, ele não pode, então, sentir essa raiva. Então, ele suspende. Então, cada um desses perfis ali vai lidar com a raiva de uma maneira. E eu vou ser bem sincera com vocês. A raiva, quando a gente olha para todas as emoções, quando a gente olha para esse pool de emoções, né, que eu costumo dizer, em que a gente conecta ali tristeza, raiva, medo, por exemplo, a gente sabe que a raiva é um desafio, é um grande desafio a gente trabalhar com a raiva para ter mais equilíbrio emocional, né? Para regular as nossas emoções, justamente porque ela é uma energia muito poderosa de crescimento, de transformação. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, não sabendo lidar com a raiva, ao colocar ela de forma no ambiente, podem usar de violência, podem machucar outras pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado com essa emoção, não é verdade? Pode agredir verbalmente, pode machucar fisicamente. Então é aí que a gente precisa entender como expressar a raiva de uma forma responsável. Ao passo que aqueles que suprimem a raiva, que anulam a raiva, que não expressam a raiva, essa energia se vira contra si mesmo. Eles se machucam porque não conseguem colocar a própria voz, não conseguem dizer aquilo que faz bem, aquilo que faz mal, não conseguem dizer o não que precisa ser dito. Então também não funciona, né? Eu tenho, por exemplo, clientes do tipo 1 que eles relatam, não sei se é por coincidência ou não, mas eles relatam sentirem sempre muitas dores de estômago, né? A gente diz que essa raiva, essa energia visceral, ela mora ali nessa região da barriga, então é natural que esses tipos 1, eles digam que eles sentem muita dor de estômago ao tentar suprimir essa raiva, a segurar essa raiva dentro deles. É claro que essa dor de estômago pode ter uma série de componentes, mas na metodologia que eu estudo e que eu ensino, cada dor física
tem sim um componente emocional. Então, a expressão exagerada da raiva, ela pode gerar problemas, violência, machucar pessoas, e a não expressão dessa raiva, ela também gera dores internas, né? Então, o ideal é que a gente aprenda a expressar essa raiva de forma responsável. Bom, e aí o que os meus alunos e o que os meus clientes costumam perguntar é como lidar com a raiva. Então, primeiro vamos entender o seguinte, né? A raiva, ela é uma emoção humana, ela vem com a gente desde, não sei, da época das cavernas, desde que a gente é humano, ela foi desenvolvida para que a gente pudesse sobreviver, né? Para que a gente pudesse sobreviver nesse planeta. Ela é inerente a gente, ela é instintiva, digamos assim. Com a energia da raiva, a gente é capaz de se defender, de tomar o controle de determinada situação, de dizer o que está certo, o que não está, de agir, de fugir, de correr. Enfim, a raiva faz com que a gente se movimente de alguma forma. Então, isso aí já vem com a gente por muito tempo. E quando uma pessoa me pergunta assim, Carol, eu sinto muita raiva, eu explodo, eu estou comprometendo a minha carreira, eu tenho um pavio curto, eu tenho problemas de relacionamento com a minha família, não tá legal a forma como eu trato os meus filhos, então tem esse padrão. Outras pessoas, por suas vezes, falam, eu não aguento mais engolir sapo, minha voz não sai, eu não consigo me posicionar, não consigo me expressar, ou então eu seguro muitas coisas e de repente eu vou lá e explodo e tenho ali um ataque, uma ira. Né? Quando as pessoas falam isso para mim, a primeira coisa que eu falo para elas é assim, para a gente trabalhar a tua raiva, precisamos descobrir a sua história. Precisamos entender qual é a história que está por trás dessa raiva. Sabe por quê, pessoal? Uma das coisas que eu aprendi com o Enneagrama e como counselor é que ninguém sai da infância sem uma ferida, tá? E às vezes, dependendo de como foi a sua infância, você pode não ter se sentido seguro, você pode não ter se sentido acolhido, os seus cuidadores poderiam, por exemplo, não saber como eles lidavam com a própria raiva, transferiram essa raiva para você. E aí, o que você tem para se defender naquela época? O que você tinha naquela época para se defender? A raiva também. Né? Então, alguma coisa pode ter acontecido lá atrás que fez com que você ou utilizasse da raiva para se defender, ou que você anulasse, então, tentasse suprimir essa energia, até com medo de usá-la. Então, a gente precisa entender essa história. Vocês sabem que cada um de nós, né, teve ali uma infância diferente, independente de quão bem tenham sido, bem intencionados tenham sido os nossos pais, a gente ainda vai precisar trabalhar algumas coisas. E uma vez que a gente identifica qual é a história que está por trás, você vai perceber, você vai começar a perceber que muitas vezes essa atitude de usar a raiva é para esconder algum aspecto que você sente vergonha em você, ou é para esconder, por exemplo, alguma coisa que faz com que te doa, e aí você vai, uma vulnerabilidade, uma fraqueza, então você usa a raiva para que as pessoas não se aproximem, ou é por medo também, então algumas pessoas afastam as pessoas, se desconectam, enfim. A raiva, e eu digo assim, tenha compaixão por você, ninguém nunca nos ensinou isso, mas talvez a única forma de defesa que a gente teve na infância, a única forma de expressão que a gente teve na infância, pode ter sido por meio da raiva. E claro, começar a perceber essas questões pode deixar a gente de coração partido, mas é justamente quando a gente sente a dor do coração partido, é que a gente tem a possibilidade, então, de fazer uma conexão com o outro por meio de vulnerabilidade, nos sentirmos novamente valorizados, encontrarmos a nossa voz. Então, hoje eu quero incentivar vocês a conhecerem a história de vocês, a voltarem lá e entenderem por que desse comportamento de usar a raiva de determinada forma, ou de suprimi-la, ou de reprimi-la. Então, pessoal, deixa eu deixar aqui para vocês algumas dicas práticas, tá? Se vocês forem pedir ajuda de um profissional, por exemplo, existe a terapia focada na compaixão, que é muito interessante para trabalhar a raiva, e uma que eu uso também é a terapia narrativa, tem terapia cognitiva comportamental,
Tem a terapia dialética comportamental, essas 3 últimas eu costumo usar também. Mas o importante é você começar a compreender, a ter consciência da sua história, do que está por trás da raiva, tá? Além disso, uma outra dica legal também é começar a observar quais são os gatilhos. O que é que te irrita? O que é que te tira do seu centro, né? O que aconteceu naquele momento? Você volta na cena e vê, nossa, eu estava bem, aí uma pessoa falou alguma coisa, ou falou mais alto, ou me pediu algo, me tirou atenção, e eu, de repente, dei um grito, elevei a minha voz, ou fiquei irritado, ou então, muito pelo contrário, eu queria falar, e na hora que eu queria falar, eu não falei, eu segurei aquilo, e aí, depois eu fiquei remoendo, né, todo esse processo. Então, observa quais são os gatilhos que estão por trás desses comportamentos. E busque formas de expressar a raiva, formas responsáveis de expressar a raiva, né? A gente encontra uma série de dicas que podem ajudar: meditação, respiração, escrever num caderno, escrever um e-mail e não enviar o e-mail, colocar a raiva para fora, usar, eu costumo trabalhar com os meus clientes, que a raiva ela precisa ser expressada fisicamente, junto com o uso da voz. Mas, claro, isso num lugar que não tem ninguém te ouvindo. Às vezes você precisa falar alguma coisa para aquele chefe e você não vai falar pessoalmente para não machucar aquela pessoa, mas aquilo ficou dentro de você. Você pode expressar isso sozinho no seu quarto, por exemplo, de uma forma responsável, né? O importante é a gente fazer essa energia, essa grande energia circular. Então, se você é um tipo 8 do Eneagrama, quero deixar uma reflexão para você. Lembre-se que sempre há uma escolha. Tem algum momento desse processo em que você pode atuar, tá bom? É um pensamento, uma interpretação que dispara uma emoção e essa emoção guia o comportamento. Em todo esse processo, você vai ter escolha. Para o tipo 1 do Eneagrama, lembra também que quanto mais você colocar os seus desacordos e ser mais flexível também com outras questões, isso vai reduzir a sua irritabilidade. A irritabilidade é um sintoma, ela cresce quando você segura essa energia da raiva. E para o tipo 9, você vai começar a expressar, a colocar, a usar a sua comunicação para poder dizer aquilo que você não quer, aquilo que te dói, aquilo que você não vai fazer. É claro que isso são temas para a vida, mas deixa aqui a reflexão, tá bom? E aí eu vou ler aqui uma frase para vocês que eu trouxe, para que vocês também possam, todos nós, tá? Todos os tipos do Eneagrama, quero só reforçar esse ponto, os emocionais, os racionais, a gente sente raiva, nós temos formas diferentes de expressar agressividade, mas eu estou mencionando aqui o 891, porque a gente sabe que são temas de extrema relevância para eles, tá? Então vamos lá. Se você se irrita com qualquer atrito, como é que você vai limpar o seu espelho? Deixa essa frase aí pro tipo 8, tá? E essa aqui é uma outra frase que é de Gurdjieff, que diz o seguinte: lembre-se a todo momento, em todo lugar, de você mesmo. É só quando você está presente, é só quando você está conectado com você, que você vai ser, então, vai poder observar essas questões acontecendo e vai poder atuar na hora que for preciso atuar, tá certo? Então, obrigada. E o próximo vídeo, ele vai ser sobre a vergonha. Até lá!